E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Tudo bem, galera? Olha só, então agora nós vamos falar de trabalho de forças variáveis. Conforme a gente tinha visto, o trabalho para uma força constante, matematicamente, é dado pela seguinte equação. O trabalho dessa força é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, tá? Mas como eu já disse, para uma força constante. Agora nós vamos falar de trabalho de uma força variável. Então, para a força variável, nós vamos esquecer essa equação agora, porque nós teremos uma nova maneira de encontrar esse trabalho, tá? Que vai ser pelo método gráfico. Então, vamos a seguir visualizar como é que nós vamos fazer isso. Olha só, vamos pegar um gancho em uma força constante, conforme a gente está observando aqui no gráfico. Olha só, uma força que se mantém a mesma para variados deslocamentos. E eu percebo que se eu calcular a área desse retângulo, eu vou ter o trabalho dessa força constante. Como é que eu determino o trabalho dessa força constante? É a força vezes o deslocamento, que é exatamente a mesma relação para a área desse gráfico abaixo da linha determinada pela força. Muito bom. Então, nós podemos dizer que o trabalho dessa força é numericamente igual à área dessa figura formada no gráfico. Por que numericamente? Porque apenas o número é igual, uma vez que a unidade de medida para trabalho e a unidade de medida para área são diferentes. Então nós podemos fazer essa mesma relação, usar essa mesma ideia para verificar qual é o trabalho de forças variáveis. Veja agora que eu tenho um novo gráfico com uma força aumentando, depois uma força diminuindo e depois uma força aumentando novamente. Então, para que eu determine o trabalho realizado por essas forças, eu vou determinar a área dessa primeira figura, que está acima do eixo de deslocamento, a área dessa segunda figura, que está abaixo do eixo de deslocamento, e depois faço a subtração daquela área que está acima menos a área que está abaixo. Então nós teremos que o trabalho dessas forças variáveis é numericamente igual à área número 1 menos a área número 2. Bom, se tiver mais figuras, basta você adicionar as áreas que estão acima do eixo do deslocamento e subtrair a adição das áreas que estão abaixo. Antes de partir para o exemplo, vamos observar o trabalho realizado por força elástica. Tá? Então vamos entender primeiramente o que é essa força elástica e na sequência verificar que tipo de trabalho essa força elástica realiza. Se é um trabalho motor ou se é um trabalho resistente. Então primeiro nós temos aqui uma mola fixa, né? E com uma extremidade livre. Nessa extremidade livre nós vamos acoplar uma massa e vamos empurrar essa massa no sentido contrário à mola. Então, essa mola ela vai oferecer uma força contrária ao deslocamento. Então, nós dizemos que nesse momento, no momento de contração da mola, o trabalho realizado pela força elástica é um trabalho resistente. Vamos recordar, eu tenho um deslocamento para a esquerda e tenho uma força, que é a força elástica, para a direita. Como tem mesma direção em sentidos opostos, então nós temos um trabalho resistente. Quando essa massa está no ponto A, que é o ponto onde nós teremos a medida ΔX, que é o deslocamento dessa massa, então nós vamos liberar essa massa, de maneira que a força elástica agora comece a restituir essa mola, provocando um novo deslocamento. E esse deslocamento continua sendo ΔX, no entanto, para a direita, obedecendo agora o sentido da força. Nesse momento, dizemos que a força elástica e o deslocamento têm o mesmo sentido, conforme a gente pode observar aqui na figura. Se tem o mesmo sentido, então obteremos um trabalho motor ou um trabalho potente. Lembra lá mais uma vez que
o deslocamento tem o mesmo sentido que a força elástica e também a mesma direção. Portanto, o trabalho dado pela força elástica é um trabalho potente. E para a gente continuar, a gente pode verificar que o trabalho da força elástica pode ser dado também pelo método gráfico, conforme a gente já estudou anteriormente, que é uma força variável, né? Até porque essa força elástica é uma força que vai variar com o tempo. Com isso, vamos admitir a lei de Hooke, onde a força elástica é dada pela constante elástica vezes a deformação, o nosso ΔX. E aqui nós temos então um gráfico dado pela força em função do deslocamento. Veja só, nesse caso eu tenho uma força que está diminuindo com o aumento da deformação dessa mola. Então nós podemos utilizar o método gráfico para encontrar qual é o trabalho dessa força elástica nessa situação. Por eu ter uma figura que é um triângulo, a gente lembra lá da matemática que a área de um triângulo é dado pela base desse triângulo, no nosso caso é o ΔX, vezes a altura, que é a força elástica, conforme a lei de Hooke, constante elástica vezes o ΔX, dividido por 2. Logo, eu tenho que o trabalho da força elástica é dado pela expressão mais ou menos, constante elástica, vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Tá certo? Então, nós temos toda a demonstração no gráfico e aqui a equação para o trabalho da força elástica no método gráfico. E com o exemplo, nós temos a questão número 1 da apostila de vocês, dizendo o seguinte: um estudante construiu um gráfico do módulo da força realizada em função da deformação de uma mola em centímetros. Com base no gráfico, determine a constante elástica da mola no sistema internacional. Muito bem, vamos dar uma olhada aqui. Tenho que a força elástica em função da deformação. Uma deformação de 2 centímetros corresponde a uma força de 20 newtons. Uma deformação de 6 centímetros na mola corresponde a uma força elástica de 60 newtons. Então, nós vamos utilizar a lei de Hooke e teremos que a força elástica é dada pela constante elástica vezes a deformação. Então, vamos atribuir aqui uma força elástica para uma medida de deformação. Eu tenho que a força elástica de 20 newtons é igual a uma deformação de 2 centímetros. Substituindo na lei de Hooke, eu tenho que 20 é igual a constante elástica vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Lembrando que essa potência 10 a menos 2 aparece para que eu possa transformar centímetros em metros. Ok? Transformar centímetros em metros. Resolvendo, passando para o primeiro membro, esse 2 vezes 10 elevado a menos 2, dividindo o 20 por 2 vezes 10 elevado a menos 2, teremos então que a constante é de 1000 newton por metro. Na letra B, qual é o trabalho realizado pela força da mola? Então vamos lá. Esse trabalho vai ser dado pelo método gráfico. Eu vou determinar qual é a área dessa região de um triângulo de base 6 e altura 60. Vamos lá. Como eu determino a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, conforme você pode estar observando aqui embaixo. A base do triângulo, 6 centímetros. Lembra que eu preciso transformar isso em metros. Então, vezes 10 elevado a menos 2, vezes a altura, 60 newtons. Conforme você está visualizando aqui. Dividido por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 60, 180, vezes 10 a menos 2, 1,8. Unidade de medida para o trabalho, joule. No segundo exemplo, também é um exercício da apostila de vocês, temos o seguinte: um carro parte do repouso em uma trajetória retilínea, sofrendo ação de uma força que, em função do deslocamento, tem o seguinte comportamento. Com base nesses dados, pode dizer que o trabalho realizado pela força F no deslocamento de 0 a 300 metros é de quanto?
Olha só, então nós temos uma força variável que está aumentando até a medida de 100 metros. Depois ela passa a ser constante. Poderia muito bem determinar qual é o trabalho nessa região e qual é o trabalho nessa região e fazer a somatória dessas áreas, dessas figuras para determinar o trabalho dessas duas forças relacionadas. Mas nós vamos fazer o seguinte. Estou vendo que esse gráfico forma uma figura conhecida como um trapézio. Então vamos determinar a área do trapézio de maneira a encontrar o trabalho realizado por essas forças. Como é que determinamos a área de um trapézio? A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos lá identificar. Base maior, 300 metros. Base menor, 200 metros. Ou seja, 300 menos 100. A altura, 100 newton, corresponde ali a 100. E aí vamos substituir. Base maior, 300, mais base menor, 200. A altura, a correspondência a 100 newtons. Tudo isso dividido por 2. Vamos resolver. 300 mais 200, 500, vezes 100. Teremos 50.000, dividido por 2, 25.000. Vamos transformar isso em notação científica. A vírgula vai para a esquerda. Se vai para a esquerda, eu tenho que somar no expoente. Então, 2,5 vezes 10 elevado a 4 joule.